Oi, pessoal! Aqui falaremos sobre o gênero textual relato de viagem, na nossa lição 17. Você gosta de viajar? Eu gosto muito. E eu gosto também de contar para as pessoas como foi a minha viagem. Você faz isso? Então, aqui no gênero textual relato de viagem, nós temos aqui as informações de uma pessoa que viajou, dando detalhes, ela descreve situações que ela viveu e ela narra situações que ela viveu. Então, a gente tem narrativa aqui e tem descrição também, certo? E aí, nessa narração, ela vai contar histórias que ela viveu nesse espaço, ela vai dizer como era esse espaço, se era grande, se era pequeno, que cor que era, o que ela viveu ali, o que ela viu ali, né? E a pessoa vai, então, contando as suas experiências, vai trazendo observações, né? Essas reflexões do autor têm uma linguagem que pode ser mais simples, né? Porque quando a gente está falando de viagem, a gente está falando de algo que a gente faz turistando, então é um pouco mais leve. E ela pode trazer, inclusive, dentro desse texto, informações históricas, né? Porque em viagens nós podemos também visitar muitos museus, muitos espaços em que ocorreram muitas situações da história que fazem diferença para o que a gente vive hoje. Características do gênero, vamos lá. O relato é contado por uma pessoa real, assim também como são reais os fatos relatados e os lugares visitados, né? Então não tem ficção aqui. Os episódios são significativos, bem como os lugares e as situações vividas, né? Então ela vai selecionar sempre aquele momento mais interessante da viagem para contar. As indicações de tempo e lugar são fiéis à realidade, tá? Indicações de tempo e lugar são fiéis à realidade e apresentadas com precisão. O autor expõe em particular e subjetivamente o modo de perceber, sentir e avaliar os acontecimentos relatados. Então, assim, às vezes você está lendo um relato de viagem para já se adiantar de como é aquele lugar que você vai visitar. Mas aqui tem a percepção de uma pessoa que foi e a percepção de outra pode ser diferente. Mas, de qualquer maneira, você já tem algumas dicas ali e já está alerta às situações que você pode viver. O texto apresenta sequências narrativas e descritivas. As formas verbais e pronominais são usadas na primeira pessoa, né? A pessoa está contando a experiência própria dela. Os fatos são relatados em uma sequência cronológica, né? Do começo da viagem até o fim. O tempo verbal empregado é o pretérito perfeito, né? Porque é uma ação do passado. Então, fiz, comi, vi. E a linguagem usada pode variar em formal e informal, né? Geralmente mais informal, mas vai depender ali do autor também. Página 129, vamos fazer a leitura então desse relato de viagem, certo? De carona com o Buda. O Cabo Sata é o fim do Japão. Quando você fica de costas para o mar e olha para o norte, todo o território japonês parece se equilibrar, como uma espada à sua frente. O Japão é um país comprido, estreito, vulcânico, uma nação de ilhas que se aproxima de seus vizinhos, sem nunca os tocar. É um país que suscita metáforas. Já foi comparado a uma cebola, camadas e mais camadas envolvendo nada. Ele tem sido descrito como um labirinto, uma fortaleza, um jardim, uma prisão, um paraíso. Mas para alguns o Japão não é nada disso. Para alguns o Japão é uma autoestrada. E o Cabo Sata é onde ele termina. Uma estrada desce em curvas fechadas para o mar. Palmeiras esfarrapadas e parreiras exuberantes povoam as margens da estrada. Aldeias passam voando. A estrada serpenteia em direção às montanhas. Faz uma curva e termina abruptamente, numa floresta de cedros e pinheiros. Um túnel desaparece na encosta da montanha. Daí em diante você prossegue a pé, pela umidade inesperadamente fria do túnel, e passa pelas obrigatórias barracas de lembrancinhas até chegar a uma trilha aberta em meio às árvores. Ao longo do caminho, topa com um santuário oculto. Você toca o sino, desperta os deuses e mergulha no verdor da floresta. O edifício de desbotados blocos de concreto pende na beira de um penhasco, agarrado ao último pedaço sólido de chão. Lá dentro, uma mulher de olhar cansado vende espetinhos de lula cobertos por um molho de soja espesso e pegajoso. De algum modo, você resiste à tentação. Sobe a escada até o mirante e, através de janelas sujas de poeira meleca de nariz, olha para a majestade que é o Cabo Sata.
Alguns turistas circulam pelo local, sem saber muito bem o que fazer agora que admiravam a vista. Compram os espetinhos, espiam pelos telescópios operados por moedas e franzem o senho, pensativos. Então o Sata é isso? Dizem, o fim do mundo. O Sata passa uma sensação de fim. Aqui a terra encontra o mar. A costa despenca em matacões, pinheiros inclinam-se sobre os penhascos mortais, ondas quebram-se e rolam quase inaudíveis pela distância, e rochas escarpadas e ilhas repentinas emergem da água como barbatanas de tubarões. Sopra um vento contínuo no Sata, um vento que chega do mar aberto e sobe pelo penhasco. Olhem, diz o senhor Migita, pastoreando os filhos à sua frente. Olhem lá! Ele aponta para um pálido borrão rosado em meio ao verde das montanhas. Sakura, diz, e o coração dispara. As flores de cerejeira tinham chegado. Agora se iniciava a viagem. Agora começava a corrida. Agora era o momento do desafio. Sakura, acha mesmo que é? Ele olha mais uma vez. Talvez não. Querem Lula? Bom, então aqui a gente tem um relato de viagem com informações desse lugar que ele estava, posicionamentos. Ele traz ali também a informação do japonês que o acompanhava, né? Ele fala sobre a paisagem, então tem essa predominância do narrativo junto com a descrição. Aqui, pessoal, um glossário, né? Caso vocês não tenham compreendido alguma das palavras, Sakura, por exemplo, né? Que está em japonês significa flor de cerejeira. E nós vamos para a questão número 1. A questão número 1 diz assim: o objetivo de um relato de viagem é... Então, qual que é o objetivo do relato, né? Narrar experiências de um fato vivido, suas emoções e reflexões? Pode ser, mas eu preciso ler a C, a D, a B, para ter certeza. Indicar às pessoas os lugares que devem ir quando forem viajar? Não necessariamente, né? Porque a pessoa pode não querer ir. Então, somente indicar, não, relato de viagem, né? Não é só falar, vá para esse lugar, para aquele ou para colar. Ele também traz a experiência que ele teve dentro da viagem que ele fez. C. Destacar os pontos turísticos de cada região visitada pela pessoa? Não. Veja que é um relato. Ele vai falar de ponto turístico, vai trazer detalhes sobre ele, mas não destacar só os pontos. D. Noticiar cada um dos momentos vividos durante a viagem. Não, nem dá para colocar todos os momentos, é muita coisa, né? Então, a letra A é a letra correta. Narrar a experiência de um fato vivido, suas emoções e reflexões. Certo, pessoal? Agora, vocês vão comigo para número 7. Ela diz assim: Japão é um país comprido, né? Aqui tem um trecho do texto. Estreito, vulcânico, uma nação de ilhas que se aproxima de seus vizinhos, sem nunca os tocar. É um país que suscita metáforas. Já foi comparado a uma cebola. Camadas e mais camadas envolvendo nada. Ele tem sido descrito como um labirinto, uma fortaleza, um jardim, uma prisão, paraíso. Mas, para alguns, o Japão não é nada disso. Para alguns, o Japão é uma autoestrada e o cabo Sata é onde ela termina. Ok? A partir desse trecho, nessa passagem, assim como em outras, o autor emprega a linguagem figurada para desenvolver seu relato. Sim! Então aqui, qual que é a linguagem figurada apresentada? Voltemos ao texto. Ele fala que ele é comprido, estreito, vulcânico, tem uma nação de ilhas. Aí ele fala assim, já foi comparado a uma cebola, né? Então aqui, ó, o Japão já foi comparado com uma cebola. Ok. Camadas e mais camadas envolvendo. Camadas e mais camadas. O que seriam essas camadas e mais camadas, né? Tem sido descrito como um labirinto. Ele é como um labirinto, uma fortaleza, um jardim, uma prisão, um paraíso, né? O Japão é uma autoestrada. Então veja, explique agora com os seus conhecimentos o efeito de sentido, né? Que essa linguagem figurada, né? Esse recurso causa quando a gente lê essas informações. Dê detalhes ali na sua questão, ok? Pessoal, finalizem todas as outras também e nos vemos na próxima lição.